Jovens e velhos santistas, ultimamente para a gente se divertir, a saída é assistir a base, né? Assistir os meninos. Uma hora é o time sub-20 que está mais bonito, outra época é o sub-17, os pequenininhos também, do sub-15 para baixo, apesar do sub-15 ter flertado com o perigo neste sábado, né? Contra o Ibrachina no CT Rei Pelé. Mas aí vem o sub-17 e a explicação do porquê o Helder colocou no jogo de ida um time alternativo, né? Aliás, a torcida do Ituano estava tirando sarro na semana passada, né? Botou o time reserva porque quis, né? Não era nem um time reserva totalmente, era um time alternativo. Por quê? Porque o Santos tinha uma difícil missão contra o Fluminense no Rio de Janeiro, foi lá, empatou, né? Trouxe a decisão para Santos. E aí, meu amigo, quando pegou numa temperatura mais amena, não o calor que estava lá em Itu, um gramado mais aceitável, porque o de Itu também estava horroroso. Quando as condições foram colocadas para quem sabe jogar futebol, foi um atropelo. Foi 6-0 para o Santos e o Luca Meireles e o Matheus Xavier de novo comandaram o time. Então, vou falar sobre estes dois jogos, a classificação do Sub-15, a classificação do Sub-17 e desse sentimento, né? Afinal de contas, se a gente quer ver bom futebol, tem que assistir a base, porque o time principal não tem ajudado muito nesse sentido não. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet, que é bom reforçar, é uma das casas de aposta que está regularizada no Brasil. Divulgação esta semana do governo federal. É uma das casas de apostas online no Brasil, site de apostas que está regularizado no Brasil. Por isso a 1xBet é considerada uma das principais casas de apostas que existem no mercado brasileiro. E no aspecto global, tem cooperação com Barcelona e também com grandes clubes do mundo, porque tem, inclusive, grandes ganhos e pagamentos rápidos. Por isso que a 1xBet é o mais confiável site de apostas do mercado, onde você aposta não só no futebol, mas também em outras modalidades e nos chamados eSports. Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, várias outras ligas já estão na 1xBet, que é parceira há muito tempo aqui do Canal 10. Vamos à nossa rodada de palpites e depois tem os recados. Por conta das eleições, não temos jogos em geral neste domingo, mas temos aí o futebol internacional, né? Com o campeonato inglês neste domingo, 10 da manhã, Aston Villa e Manchester United. Aqui o Manchester United está dando as suas trupicadas, acho que vai ser um empate. Brighton e Tottenham, 12h30, acho que o Tottenham vence a equipe do Brighton. E fechando, um palpite nosso aqui, né? Neste domingo tem Santos em campo. As Sereias contra o Colo-Colo na segunda rodada da Copa Libertadores da América Feminina. Vou apostar aqui na vitória do time do Caio Couto. Quem sabe é um 2-0 do Santos em cima do Colo-Colo para as Sereias conseguirem a segunda vitória dentro desta competição, tá certo? Estes os nossos palpites aqui para 1xBet. Depois de saber dos jogos em que você pode apostar e outros tantos, você vai se inscrever no link que eu deixo no comentário fixado, fazer um depósito e utilizar o meu código promocional, que é o Canal 10X, Canal 10X, para obter vantagens. Você consegue o dobro do seu depósito. Se depositar R$50 usando o meu código, tem R$100 no primeiro depósito, além do bônus de $300, mais ou menos aí R$1.560. Ao clicar no link do comentário fixado, você apoia meu canal e me dá a oportunidade de fazer mais vídeos para você. Siga o link, cadastre-se e faça o seu palpite vencedor. E aquele recado importante também no final. Recado importante no começo, recado importante no final. A 1xBet e os sites de apostas são para maiores de 18 anos. As apostas esportivas não são renda extra, muito menos o seu ganho principal. Não se prejudique financeiramente excedendo nas apostas. Jogue sempre, aposte sempre com moderação e com responsabilidade. Esta é uma campanha social da 1xBet, tá certo? Neste começo de vídeo eu peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, sobre os dois jogos da manhã deste sábado no CT Rei Pelé,
o Sub-15 empatou com o Ibrachina por 2-2. Tinha vencido o jogo de ida por 1-0, estava tudo muito tranquilo, mas os meninos foram sair jogando uma hora lá e tal, tomaram um gol bobo, aí deu um pouco de preocupação, né? Mas o Santos virou com 2 gols do Nadson, que é um moleque... Nadson, só uma coisa, deixa eu só te falar um negocinho. É o mau exemplo que vem de cima. Para de arrancar a camisa e jogar para cima. A camisa do Santos está tendo transmissão da Santos TV, tem patrocinadores que colocam ali, né? Tem a Blaze e no caso da base, ainda tem a Santos Brasil, né? Que é um terminal portuário. Então quer dizer, você está comemorando, tem as fotos que são feitas, as imagens que tem que valorizar os patrocinadores. É preciso falar com esses moleques desde cedo para pararem com essa mania horrorosa de arrancar a camisa e jogar para cima. Porque antigamente o cara só levantava, né? Tirava, rodava, agora eles pegam e jogam a camisa pro alto. Então, é bom orientar o Nadson e os demais, porque tem o patrocinador que paga e é o escudo do Santos que está aparecendo, não tem que aparecer aquele negócio que eles usam lá para medir a frequência e quantos quilômetros eles correm por jogo, tá? E o Nadson fez 1 e fez 2, e ele é um grande talento, é o principal talento desse time Sub-15, tanto é que algumas vezes ele já forma no Sub-17, e é o jogador, assim, muito se fala do Cauã Basile, mas ele talvez seja o principal talento da base, né? Junto com o Cauã Basile, aquele jogador no qual se depositam muitas esperanças, a despeito dos dois lá, do Sub-17, que eu também adoro, que eu falo bastante deles, mas tem outros meninos muito bons, o Padula fez um baita jogo no Sub-17, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas aí no final, ainda por cima, lá no finalzinho, permitiram que o Ibrachina fizesse mais um, né? O empate por 2-2. O Santos teve chance de fazer mais, o Ibrachina também teve. Esse jogo, por um pelo, podia ter terminado 3-2 para o Ibrachina e ter ido para os pênaltis, e aí só Deus sabe, o Santos poderia estar eliminado. E agora, felizmente, passou e vai enfrentar o Corinthians na próxima fase, na semifinal do Campeonato Paulista Sub-15. O Santos que formou o time do técnico Cristiano Troisi, com o Arthur Martins, o Lucas Alves, o Gabriel Neves, o Pablo Santana e o Mailon, que foi expulso, né, ou excluído, não pode ficar sem um jogador a menos, né, então ele é convidado a se retirar, entram no lugar dele. O Cauã Miranda, que acabou entrando. O Matheus Mendes, o Davi Carvalho e o Vinícius Rocha, o Nadson Juan, né, aliás o nome dele é Nadson Juan, o Luiz Felipe, depois o Matheus Rocha e o Evandro Melgaço, depois o Alexander Silva, que depois saiu também para a entrada do João Borges, tá certo? Então, parabéns ao Cristiano Troisi, ao Nadson, aos meninos do Sub-15. Agora tem um clássico pela frente contra o Corinthians para tentar chegar na decisão do Paulista Sub-15. Depois nós tivemos, aliás, só um detalhe também, que quebrou o pau no jogo do Sub-15, né? Teve confusão dentro do campo na hora da expulsão do Mailon e brigaram lá do lado de fora, quer dizer, um péssimo exemplo, né? De como as famílias dos meninos estavam lá, dos dois times, um espetáculo lamentável dos envolvidos, né? E um jogo de Sub-15, tá bom? Depois o Sub-17 entrou em campo com a missão de virar, reverter o resultado do jogo anterior lá em Itu, né? Que eu disse, a torcida do Ituano estava lá fazendo festa, quase fechar a cidade para comemorar a vitória do Ituano sobre o Santos pelo Sub-17, mas era assim, tinha que colocar um time alternativo, porque inclusive eu notei alguns jogadores um tanto quanto abaixo da sua condição física ideal já, né? Não pelo trabalho, mas pela questão do excesso de jogos mesmo. Ah, mas é novo, tem que correr muito. Não, não é assim que funciona. A correria na base é desenfreada. Eles não têm ainda a maturidade para saber parar, para saber respirar, pensar, tocar a bola. É uma correria doida. Fora o fato de que são meninos que estão com a musculatura em formação, né? Você pega uma imagem de um menino hoje assim, e daqui a uns 5, 10 anos você vai olhar eles jogando na Europa, por exemplo, fisicamente muito diferentes, mais fortes, mais altos. Então, assim, são organismos em formação, corpos em desenvolvimento. Então o menino vai sentir mesmo. Mas mesmo assim, o Santos passou o carro em cima do Ituano, né? No agregado foi 6-1, no jogo deste sábado foi 6-0. O Matheus Xavier fez 2, o Luca Meireles fez 2. Essa dupla, eu já disse, tem que manter esses meninos jogando junto. Depois o Luca Amaro, que entrou, aliás, são os herdeiros da Vereda Tropical, né? Porque na novela o centroavante era o Luca, né? Do Mário Gomes, o ator, né? O Santos sai um Luca, entra outro. O Luca Amaro
fez o dele e o Vinícius Lira também marcou. Então o Santos na semifinal vai pegar a equipe da Ferroviária. Aliás, nem o jogo contra a Ferroviária do Sub-17, nem o do Sub-15 contra o Corinthians tem datas definidas. E aquilo, o Luca Meireles, assim, o primeiro gol que ele fez foi um negócio, peguem na Santos TV, a forma como ele se desvencilha dentro da área de 2 marcadores e toca na saída é qualquer coisa de espetacular. O Matheus Xavier, por exemplo, fez um gol em que ele só botou a cabeça, porque a bola subiu, caiu, ele só empurrou para dentro, e o outro ele acertou um chute de fora da área que ninguém imaginava, né? Depois o Luca Meireles também fez um gol, né, arrematando ali na saída do goleiro, um gol parecido até que o Luca Amaro fez, e o Vinícius Lira entrando pela esquerda também tocando na saída do goleiro. Então o trabalho do Helder é bastante elogiável nessa equipe de base do Santos, que foi a campo com o Paulo Henrique, o Guilherme Cruz, depois o João Alencar, aí depois o Helder trocou muito, né? Trocou muitos jogadores até para dar uma preservada, uma descansada. O Rian, o João Ananias e o Vinícius Lira, o Gabriel Paes, depois o Murilo Teixeira, o Lucas Jaime, depois o Fabiano, o Murilo Pará, depois o PP Firmino, o Padula, que eu achei que fez uma partida muito boa também, o Padula, gostei bastante dele, o Vinícius Fábio, o Matheus Xavier, depois entrou o Juninho, né, não teve muito tempo de mostrar muita coisa, o Luca Meireles e o Luca Amaro depois. Portanto, foi um sábado de classificações, né, um empate que classificou e uma goleada que classificou o Sub-15 e o Sub-17, em que a gente viu novamente os talentos que são forjados na base mostrando o que podem fazer, aqueles que aparecem um pouco mais hoje, aqueles que talvez não apareçam tanto para o torcedor, porque são jogadores mais físicos, mais táticos, os meninos que entram no segundo tempo, alguns que ainda vão precisar de mais tempo no Sub-17, alguns que vão precisar de mais tempo no Sub-20, alguns que talvez pulem do 17 para o principal. Aliás, eu estava vendo no Diário do Peixe que o Santos prorrogou o contrato do Luca Meireles, né? Que ia encerrar em 31 de maio de 2026, agora foi até 31 de agosto de 2027. Então o Santos se preserva porque esse menino vai subir logo, logo. Ele tem seguidas convocações para a seleção brasileira, já teve sondagens aí do Ajax da Holanda, segundo diz aqui o Diário do Peixe, o Atalanta da Itália e o Basel da Suíça. O Basel da Suíça, com todo respeito à Suíça, relógio muito bom, chocolates e coisa e tal, mas não é, esse menino não é para jogar na Suíça não. Ele tem condição de coisa mais importante na carreira dele. Ele tem, até antes desse jogo, ele tinha 17 gols em 14 partidas. Agora tem 19 gols em 15 partidas no Sub-17, né? É um absurdo o que joga o Luca Meireles. E ele e todos esses meninos, como eu disse, nos trazem uma sensação de alegria de ver um futebol bem jogado, de ver um futebol ofensivo e a esperança de vê-los um dia repetir esse tipo de atuação na equipe principal, onde infelizmente há jogadores que não têm a menor condição de vestir a camisa do Santos. É o que eu digo, né? Para trazer tranqueira, dá a chance para os meninos. Mas para isso você tem que ter um ambiente favorável e um treinador que saiba trabalhar com meninos, né? Aliás, durante os jogos estavam lá alguns jogadores, inclusive o Guilherme cornetando bandeira, né? Falou, foi escanteio, aí estava impedido e tal, né? O Guilherme, o atacante do principal, sentadinho ali, né? Depois eu vi o Jair, vi outros jogadores sentados ali acompanhando os jogos deste sábado no CT Rei Pelé. Tá bom? Parabéns aos meninos e boa sorte na sequência do Campeonato Paulista de Futebol das categorias de base. Reforçando que este vídeo foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.